Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Nessa aula, daremos continuidade aos estudos do período composto. Eu acho que vocês lembram de aulas passadas em que nós iniciamos esse estudo, passamos a falar de período simples, período composto, e agora estamos nos detendo mais especificamente ao período composto. Já conversamos sobre o período composto por coordenação. E hoje é a vez de nós falarmos um pouquinho sobre o período composto por subordinação, certo? Para isso, nós vamos iniciar recordando aqui um pequeno conceito, algo bem sucinto, bem curtinho, só mesmo para a gente retomar essa questão do período composto. Então, coloco aqui para vocês um pequeno conceito, tá certo? É um conceito só para título mesmo de relembrar que o período composto vai ocorrer quando eu tiver um enunciado que traga mais de duas orações. Aliás, basta ele ter duas, não é isso? Duas ou mais orações. Então, vejam que quando um enunciado é constituído por mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Isso nós já vimos, estamos apenas relembrando. O nosso foco hoje é o período composto por subordinação. Vejam só, nós vimos lá atrás que o período composto, por exemplo, por coordenação, é aquele período em que eu vou ter pelo menos duas orações, e aí nós vimos que elas são coordenadas, ou seja, elas são sintaticamente independentes. São duas estruturas que não vão depender sintaticamente uma da outra. A relação delas é estabelecida pelo sentido. Já aqui no período composto por subordinação, aí nós já vamos sair dessa área da independência sintática e vamos para dependência sintática. Então, vejam só. O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Então, vejam só, é como se eu tivesse um complemento. Então, para a oração subordinada fazer sentido, ela vai ter que ser acoplada a uma outra, certo? Sintaticamente falando. Então, vai existir essa dependência. Vejam esse exemplo que eu trouxe para nós iniciarmos essa conversa sobre o período composto por subordinação. Eu tenho assim, minha mãe disse que eu preciso estudar. Para a gente poder verificar essa dependência sintática, eu coloquei primeiro assim, minha mãe disse. Se eu tenho essa oração sozinha, percebam que sozinha ela fica com pouco sentido. Ela precisa ser complementada. Então, eu coloquei a perguntinha. Minha mãe disse. Disse o quê? Então, no segundo exemplo, eu já trago essa complementação. Minha mãe disse que eu preciso estudar. Então, vejam que a segunda oração está completando o sentido da primeira. Por isso que nós vamos chamar esse período composto de composto por subordinação, certinho? Então, é nesse sentido que nós vamos fazer o nosso estudo de hoje. Gente, eu trouxe aqui uma oração para um período para vocês observarem as duas orações, tá bom? Um outro exemplo diferente do que nós vimos anteriormente. Olhem só, duas orações ligadas pela conjunção que compõem esse período. Inclusive, gente, essa é uma observação bem importante. Essas orações compostas
por esses períodos subordinados, né? Quando tem uma oração subordinada à outra, normalmente elas vão ser introduzidas por conjunções. E as mais comuns, né, aparecem outras, isso a gente vai vendo ao longo das aulas, mas as mais comuns são o que e o se. Outras conjunções são usadas? São. Muitas vezes, principalmente quando a gente chegar lá nas adverbiais, a gente vai ver outras conjunções, mas aparecem muito o que e o se, tá bom? Nas adverbiais, como eu vinha falando, aí a gente já vai perceber outras construções. Mas para iniciarmos, vamos aqui. Ferreira lembra que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. Então, percebam, primeira oração, Ferreira lembra. Segunda oração, que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. Vejam que temos verbo na primeira oração, lembra. Temos verbo na segunda oração, aí o verbo ser, né, conjugado em são. E a gente pode pensar da mesma forma do exemplo anterior. Se eu disser só Ferreira lembra, o sentido não fica completo. Então, ele lembra o quê? Que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. Então, essas duas orações mantêm uma dependência sintática, pois a segunda oração funciona como objeto direto da primeira. Isso mesmo, gente. Quer dizer que eu posso ter objeto direto em forma de oração? Exatamente. Nós não vamos trabalhar ainda com classificações, mas eu já posso dizer para vocês que existe uma classificação de oração subordinada que ela é chamada de objetiva direta, justamente porque ela vai funcionar como objeto direto da primeira, tá certo? O que a gente precisa entender nesse primeiro momento é que há essa relação de dependência para que o sentido fique completo, certinho? Na sequência, então, vamos trabalhar com o seguinte: são chamadas de orações subordinadas, olhem só, aquelas que funcionam como termos de outra oração, denominada de oração principal. As orações subordinadas exercem funções sintáticas equivalentes às que são assumidas por substantivos, adjetivos e advérbios. Por isso, olha aí a classificaçãozinha primeira delas. Por isso, classificam-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. Como eu vinha falando, nós ainda não vamos especificar demais essa classificação. Primeiro, nós vamos entender a funcionalidade, o uso dessas orações. Essa classificação é complementada de acordo com a função sintática específica exercida pela oração subordinada. Ela pode estar funcionando como sujeito, como objeto direto, tal qual nós vimos anteriormente, como objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, etc. E será estudada por você em outro momento. Nós já estudamos em outros momentos da escolaridade essas funções sintáticas, e aí, quando chegarmos lá no momento das classificações, nós iremos relembrá-las, tá bom? Então, precisamos entender, a princípio, a relação de dependência e que essas funções sintáticas, que nós vamos ver mais um pouco na frente, elas vão ser equivalentes ao que nós temos para substantivos, adjetivos e advérbios, tá bom? Vamos observar isso aqui, porque eu disse lá no conceito que a oração subordinada complementa o sentido de outra oração. E essa outra oração, ela é chamada de oração principal. Vejam aí o exemplo. Os alunos estavam cientes de que a prova teria duração de 4 horas. Então, eu tenho uma oração, a princípio, os alunos estavam cientes, que está sendo complementada sintaticamente pela segunda. Eles estavam cientes de quê?
de que a prova teria duração de 4 horas. Então, a primeira oração que precisa ser complementada é chamada de oração principal. A oração que complementa é chamada de oração subordinada. Essa ordem vai ser sempre assim? Primeiro a principal, depois a subordinada? Não, gente. Essa ordem ela pode se inverter. Normalmente aparece assim, mas isso não é uma regra fechada. Nós vamos ver ao longo dos exemplos que em alguns momentos a oração principal pode sim aparecer depois da oração subordinada, tá? Mas o que nós temos que entender? Que a oração principal é a que precisa de complemento e a oração subordinada é a que vai fazer essa complementação, ok? Na sequência, o que nós vamos observar? As orações subordinadas podem funcionar, por exemplo, como advérbios que complementam o sentido de outra oração. Lembram lá no conceito em que nós falamos que elas vão assumir as funções sintáticas dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Então, a gente traz aqui um período composto por subordinação em que nós vamos verificar essa relação de sentido. Vejam aí, vou colocar um pouco maior, olhem só. O gene batizado de CHB12 se expressava quando a planta do café era submetida à escassez de água. Gente, olha só, eu tenho a oração principal, o gene batizado de CHB12 se expressava. E eu vou ter uma outra oração que vai complementar a primeira, expressando uma circunstância. Por isso que ela é chamada aí de adverbial. Essa circunstância, como vocês estão observando aí, é de tempo. Conseguem perceber? E quem vai estabelecer essa relação de tempo, essa expressãozinha que está sublinhada, o quando. Quando eu digo quando, a ideia é de tempo. Então, a primeira oração aí é a principal, a segunda oração é a oração subordinada, que traz uma relação de tempo com a oração principal. Então, é mais um exemplo de oração subordinada, ou seja, temos um período composto por subordinação. Além disso, eu trouxe aqui outros exemplos para nós vermos outras possibilidades, outras formas que poderão aparecer. Vejam só. Testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida sobre os resultados dos alimentos geneticamente modificados. Então, eu tenho aí uma primeira oração, a qual nós chamamos de oração principal. Testes ainda devem ser realizados. E aí, o autor da frase quis estabelecer um sentido de finalidade, de objetivo. E aí, nós usamos essa expressão para que dá exatamente essa ideia de finalidade. Então, o sentido que complementou a oração principal traz essa relação de finalidade ou de objetivo. Então, percebam que eu estou deixando aí em destaque justamente a expressão ou a locução conjuntiva que vai nortear um pouco aí já a nossa leitura quanto ao sentido. Então, lá na oração subordinada que dava ideia de tempo, eu tinha um quando. Aqui, na que dá a ideia de finalidade, eu tenho um para quê, tá certo? Poderia ser qualquer outra expressão também que desse esse mesmo sentido. Na sequência, vejam esse outro exemplo. Se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente ao mercado. Gente, esse exemplo que nós temos aí, ele está
tendo primeiro a oração subordinada, depois a oração principal, perceberam? A ordem direta dele seria assim: chegarão rapidamente ao mercado se as plantas do campo responderem como as de laboratório. Mas optou-se por inverter aí a ordem. Então, a oração principal, nesse caso, ó, está lá no final. E a subordinada, que é a que complementa o sentido dela, está dando uma ideia de condição. Olha só, se as plantas do campo responderem como as de laboratório. Então, eu tenho aí um se, que me dá a ideia de condição. Poderia ser, caso as plantas do campo, também daria essa ideia, a gente ia mudar o verbo, mas poderia usar um caso. Caso as plantas do campo respondessem como as de laboratório, chegariam rapidamente ao mercado. A gente teria esse mesmo sentido, certo? Vamos a mais um exemplo, mais dois exemplozinhos para a gente ter ainda melhor essa noção de complementação do sentido ou de subordinação. Olhem só. O impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa, conforme alertam os cientistas. Percebam nesse exemplo, agora a gente tem novamente a oração principal primeiro, o impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa. E aí foi complementado esse sentido, dando a ideia de conformidade, ou seja, conforme alertam os cientistas. Então, essa relação de subordinação traz uma ideia de conformidade. Eu poderia ter usado conforme, poderia ter usado segundo, consoante, que tem esse mesmo sentido de conformidade. Vejam no exemplo abaixo, nós temos o seguinte: quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene da adaptação da planta ao estresse hídrico. Gente, olha só, eu vou ter aqui uma relação de proporção. Quanto mais eu tenho algo, maior fica a contribuição. Então, nós trazemos aí primeiro a oração subordinada, depois a oração principal, mas isso não muda a relação de sentido. E essa relação aí, esse significado que esse quanto mais, maior, traz para a oração, traz para o período composto por subordinação, é de proporção, tá bom? Então, gente, para que nós possamos exercitar um pouquinho o que nós estamos conversando durante essa aula, eu trouxe uma questãozinha, tá bom? Para que a gente possa exercitar. Primeiro, nós vamos ler, vou pedir para que vocês leiam bem atentamente, leiam comigo. Vamos lembrar que a oração coordenada, não é o período composto por coordenação, traz aquele sentido de orações sintaticamente independentes e a subordinação, orações sintaticamente dependentes, né, que complementam o sentido uma da outra. Vamos ver o que nós temos. Classifique as orações destacadas nos períodos a seguir, indicando C para a oração coordenada e S para a oração subordinada. Vejam só. Essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente e analisada pelos pesquisadores. Já fiquem atentos aí a essa oração que está sublinhada. Os resultados mostraram que o gene pode transmitir as características às futuras gerações. O que vocês acham? A equipe adianta que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. E a letra D, além de a aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie, a produção de sementes de café é mais demorada. Então, vamos pensar em qual nós temos orações com sentido
já completo, e em qual período nós vamos ter, ou em quais períodos nós vamos ter essa complementação por meio de uma oração subordinada. Pensando no que nós já estudamos, vamos então responder. Olha só, gente, na letra A, nós temos um período composto por coordenação. Eu tenho a primeira oração e um acréscimo, uma adição da segunda. As duas são sintaticamente independentes. As duas são completas do ponto de vista sintático, tá bom? Uma não vamos dizer assim, complemento da outra no sentido de exercer uma função sintática, como nós vimos na subordinação. Então, vejam que, inclusive, elas estão ligadas pela conjunção e, que nós vimos em aula anterior, que é uma conjunção que dá a ideia de adição. No seguinte, né, na sequência, nós vamos ter um período composto por subordinação. Olha só, os resultados mostraram. Eu preciso complementar esse sentido. Mostraram o quê? Que o gene pode transmitir as características às futuras gerações. Na sequência, também temos um período composto por por subordinação. Olha só, a equipe adianta. O que vai complementar o sentido? Que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. Então, também um período composto por subordinação. E no finalzinho, temos um período composto por coordenação. A produção de sementes de café é mais demorada, além de a aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie. Então, também temos uma oração coordenada, sindética, dando a ideia de adição, tá certo? Então, gente, espero que esse breve exercício, não é, que nós fizemos aí rapidinho, tenha colaborado aí para o aprendizado de vocês, mas mais na frente um pouquinho nós vamos resolver mais alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, tá certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.